Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse Evangelho no Lar mais uma vez. Nós somos alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho, aqui de Edmonton, Canadá, e hoje a gente vai estar lendo e discutindo o trecho, o item 11, do capítulo 7, do texto aqui, Instruções dos Espíritos, Orgulho e a Humildade. Aí eu vou passar, seremos eu, Paulo, a Luana e o Luiz Carlos. Eu vou passar a palavra agora para a Luana, para fazer a nossa prece de abertura. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Eu vou convidar todos a colocar um copo d'água também durante o Evangelho, para que a gente possa pedir para os nossos mentores, espíritos amigos, que possam fluidificar essas águas. Então, vamos fechar os nossos olhos, relaxar, sentando confortavelmente, deixando os braços, as pernas descruzadas. E à medida que vamos respirando profundamente, vamos deixando de lado as preocupações do dia a dia, as angústias, e vamos então nos conectando com a espiritualidade maior que se faz presente, nos tornando mais leves e mais em harmonia com o que está à nossa volta. Vamos assim encaminhando o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos abençoar e nos iluminar. Vamos pedindo permissão para nos conectar ainda mais fortemente com o nosso mentor espiritual, que nos acompanha continuamente, que está sempre ao nosso lado, nas horas mais difíceis e nas horas também de alegria e em todos os momentos. Então, assim, conectados com a espiritualidade, conectados com o nosso mentor espiritual, vamos agradecendo aos amigos de luz que estão ao nosso redor, abençoando esse momento de oração e de evangelho. Vamos agradecendo a limpeza e a segurança desses ambientes. Vamos encaminhando também um pensamento às fraternidades, em especial a fraternidade de Bezerra de Menezes e a fraternidade de Nossa Mãe Maria. Vamos encaminhando também um pensamento aos mentores do Brasil, Ismael, e também aos mentores dos países que estão, nesse momento, passando por momentos de dificuldade, mas também um momento de elevação moral e elevação espiritual. Assim, mais energizados, mais conectados, vamos encaminhando o pensamento a Maria, para que ela possa nos cobrir com seu doce manto. Encaminhamos também um pensamento ao nosso Mestre Jesus, que nos deixou os ensinamentos, mas acima de tudo também o exemplo de vida, um exemplo de dedicação e o exemplo de como devemos abordar os momentos mais difíceis de nossas vidas. E assim agradecemos mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse planeta Terra para fazermos melhor, para sermos melhores do que ontem e continuamente evoluirmos na nossa reforma íntima. Nesse momento, levamos o pensamento ao nosso Pai, Jesus, nosso Pai, Deus, com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, com o coração mais leve, vamos dando início ao Evangelho de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Vou passar então a palavra agora para Paulo, que vai fazer a leitura e comentários dessa passagem do Evangelho.
Olá, pessoal, muito boa noite. Então, vamos ler o trecho aqui, Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco. Meus queridos amigos, venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho, aos pobres de espírito que outrora viveram na terra. Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela plena graça que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis a minha palavra, e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda, para fazer-lhes brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que lhes foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente, e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que vos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos e que sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas e, por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás: eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a este miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos! Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo a mim e tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes de ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o senhor e do escravo. Quem te disse que também não foste miserável como ele? Que não pediste esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? A riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que constitui a grandeza da humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, e os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus.
Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada modificam. Fica no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio, têm fome. Vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Às aves do céu, ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Ó, cala-te, filha, se soubestes quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sobre esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sobre o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, e não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sobre asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estaríeis perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede igualmente para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem marchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vedilhões do templo que maculam sua casa, este recinto de orações? E, quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegaríeis de novo como outrora? Se não o acusaríeis de blasfemo por vir bater no orgulho dos fariseus modernos? Talvez, mesmo, se não o faríeis seguir de novo o caminho do Gólgota? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazeis, entretanto, como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade, para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos vos toque o coração. Sede generosos e carinhosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade. Cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente de sua clemência, que o enviado celeste vos encobre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará.
que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e não o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Então, o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e, não obstante, tão pobre de bons sentimentos, a nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então todos nós, que trabalhamos para o cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, por sua inesgotável bondade, e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Ó, passagem linda, né? A gente resolveu ler ela é um pouco comprida, né? Maior do que a gente tem costume de ler, mas porque ela por si só já é magnífica, fala muita coisa bonita, é meio que uma oração para, né, desse espírito aqui, Lacordaire, para dar um consolo para a gente mesmo e relembrar que o verdadeiro servo de Jesus, ele é humilde, né, e caridoso, e que tudo que a gente tem aqui no mundo é passageiro, que a gente não deve dar o valor exacerbado para as coisas da matéria. E uma coisa que me prende muita atenção também, que ressoa muito com o que eu acredito, é essa parte que fala que nós, seres humanos, criamos os nossos deuses de acordo com as nossas preferências, né? O nosso Deus, né? De acordo com as nossas preferências. E isso explica muito as diferentes religiões que tem no mundo, que, ao meu ver, todas têm um pedaço da verdade, mas não a verdade completa, né? Que só Deus a tem, e que é uma falha nossa. A gente criou ele diferente, né? E não é um só, né? Todos somos filhos dele. Então, é isso que eu tinha para comentar rapidamente. Passar a palavra para meus colegas aqui, se alguém tiver um comentário, se não, o Carlinhos vai fazer a nossa vibração final. Obrigado, Paulo. Então, eu convido todo mundo agora às nossas vibrações. Vamos fechando os olhos. Vamos respirando profundamente. Vamos elevando o nosso pensamento ao Deus, nosso Pai, e sentindo todo o amor, toda a bondade, toda a paz que Ele tanto nos quis passar. Vamos vibrando inicialmente pelo bem universal. Vamos vibrando pela paz. Vamos vibrando pela tolerância. Vamos vibrando pela cooperação no nosso mundo. Vamos vibrando pelo nosso planeta Terra, por todas as dificuldades que a gente enfrenta nesse momento. Vamos vibrando pelos países que lutam, que passam por dificuldades. Vamos vibrando especialmente pelo Brasil, que vive esse momento tão delicado com a pandemia. Vamos vibrando pelos governantes, que eles possam ser intuídos, que eles possam tomar as decisões corretas, sempre pensando no povo. Vamos vibrar pelos profissionais de saúde. Nessa pandemia, sem poder ver os filhos, sem poder ver os amigos, que essas pessoas tenham calma, paciência, resignação, e tenham fé que adultos saudáveis. Vamos vibrando pelos detentos, que o arrependimento cheire em seu coração, que eles se esforcem
para voltar a ter uma vida em sociedade. Vamos vibrando pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pela nossa família. Vamos vibrando pelo nosso grupo, que nos proporciona estudo, esclarecimento. Vamos vibrando por nós mesmos, que a gente possa nos manter firme, nossa caminhada, no nosso compromisso de se melhorar, de dar um pequeno passo na evolução moral, que a gente possa, através do nosso esforço, ajudar outras pessoas. E assim, pedimos autorização ao nosso mentor espiritual, ao mentor do nosso grupo, a Jesus Cristo e a Deus nosso Pai, e damos por encerrado a leitura do Evangelho de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. E a gente se vê, então, no próximo domingo. Fiquem com Deus e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Ótima semana.